Seja muito bem-vindo ao Casa Concreta. Esse aqui é o seu programa. Se você quiser concretizar o seu sonho de morar, de investir bem, de comprar, de alugar imóveis. Eu sou Paulo Angelim, eu sou o seu hoster aqui, ou seja, eu estou aqui fazendo o papel de anfitrião de grandes especialistas. E nós temos dois grandes especialistas hoje aqui no mercado imobiliário. Uma delas, né, no caso, é a Lucivânia Freire, é uma especialista em locação de imóveis. Hoje nós temos um grande desafio, viu, gente? E você vai já entender por quê. A Lucivânia, ela é uma especialista na locação de imóveis decorados, já mobiliados, tanto de médio como de médio alto padrão. E você vai ver que nós estamos diante de uma grande oportunidade, de um nicho de mercado que está pouco explorado ainda e que as pessoas, por exatamente não conhecerem muito bem, a gente trouxe a Lucivânia aqui para nos desvendar esses mistérios. Junto com ela, você vai achar assim, o que tem uma coisa a ver com a outra, né? Tá aqui o nosso amigo Dr. André Souto, advogado, não é isso, André? E o André, ele é um especialista em direito societário, mas ele é um grande especialista em holdings patrimoniais. Paulo, como é que você vai juntar holding patrimonial? Primeiro, talvez alguns de vocês nem saibam exatamente o que é holding patrimonial, mas você vai ver que é um caminho, eu não vou te explicar aqui não, vou dar spoiler não, tá? Mas se você tem mais de um imóvel, mesmo que seja só um imóvel, com um imóvel você faz ou não? Ou precisa de mais de um? Pode fazer sim. Pode fazer. Não tem limitação não. Se você tem um imóvel, um só você quer imóvel, você deveria estar aqui, continua aqui conosco, porque você vai entender em que ela traz, ou seja, qual é o benefício que a holding traz. Mas aí você deve estar falando, holding patrimonial, locação residencial, o que é que isso tem uma coisa a ver com a outra? Você vai ficar aqui, você vai já entender como essas duas coisas se cruzam e podem ser grandes oportunidades para vocês, tá bom? Para você que está aí nos assistindo. Então, vamos lá, já falei de Opa, já ia esquecendo o meu tempo aqui, olha só, olha aí a besteira que eu ia fazendo. Da outra vez eu esqueci, foi um caos. Mas vamos lá, gente, vamos conversar. Primeiro as damas. Lucivânia, me fala aqui um pouquinho. Existe realmente um grande mercado, existe uma grande demanda hoje para imóveis residenciais, sejam casas, apartamentos, enfim, já decorados, as pessoas, existe essa demanda hoje? Sim, existe muita demanda, é um cliente totalmente, é um cliente diferente, Como é né? que é esse cliente? Esse cliente, ele é um cliente que quer uma solução pronta. Sim. Então, assim, é como se fosse o aluguel por temporada, só que uma duração com longa duração. E o que você chama de longa duração? Um ano. Um Contrato ano? de 12 meses, né? Os teus contratos são de 12 12 meses? meses. Porque assim, é como se fosse também, não tem contrato de 12 meses, né? Mas o nosso cliente, ele chega já com uma data para ir embora. Então ele diz, eu vou ficar 12 meses, preciso de um apartamento 100% pronto. Por quê? Qual o perfil? Qual é a razão né? dele Pronto. precisar Ou dele ele pronto? está aqui a trabalho executivo, ele não quer ficar no hotel. Sim. Ele quer uma residência, porque vez ou outra a família pode vir visitá-lo. Aham. Ou ele comprou um apartamento e tá para receber, tá fazendo um projeto e sabe que vai sim. levar um ano. Sim. Então ele quer morar bem enquanto espera o imóvel dele ficar pronto, né? Então assim, ou ele tá recém-separado e tá precisando se mudar rapidamente para o imóvel enquanto resolve a situação dele familiar, e ele quer um imóvel que possa receber os filhos, então, e ele quer algo pronto, uma solução pronta para poder ele chegar, se instalar, e daqui a um ano ele já tem a solução do que ele vai fazer da vida dele. Interessante. Existe realmente agora esse perfil do cliente. Você tocou agora aí num ponto que a gente começa a olhar, realmente a pessoa se separa, normalmente, né, por uma questão de respeito e consideração, é o homem que sai, né? É o Isso. homem que sai da casa, do apartamento, e aí vai para onde, né? Isso, ele não E entende ele nada. ele precisa continuar recebendo E os filhos, amigos, família. isso. A né? priori, às vezes, ele vai, geralmente, quando chega uma situação assim, ele tá no hotel, mas assim, por 2 dias, porque ele tá perdido e tá querendo alguma coisa. É o que a gente brinca aqui no Ceará, chamando o cachorro quando cai do caminhão de mudança. Ele cai e fica absolutamente perdido, né? Mas aí ele quer uma solução ele precisa de que um não é lar. definitiva. Isso, ele não pode já alugar um apartamento e montar aquele apartamento, ele não sabe nem o que vai acontecer. Sim. Às vezes ele tem, e muitas vezes ele tem o bem para ficar, ele que não quer, ele Tá. quer ficar em algo à parte até resolver a situação dele. Perfeito, E aí a gente fornece essa solução, né? Porque Tá. ele vai se instalar, tem
tudo, só não tem roupa de cama e banho. O resto tem tudo, do Aham. talher O enxoval completo aí, tudo, tem né? tudo. Tá. Então ele chega só com as malas e se Tá, instala. nós vamos. Não diz tudo, não, calma. Tem muita coisa ainda para a gente explorar aqui, tá certo? Mas legal, isso aqui já tá criado aqui o contexto, existe esse mercado Isso. e é crescente ou não? É crescente, tem. Hoje você tem muito estoque? Não tem nada. A gente Tá não tem estoque, faltando. tá faltando. Olha aí, ó. Começamos a falar de oportunidades. Tá faltando, Tá então. Mas faltando. vamos lá. Não, aguenta aí um pouquinho, que a vontade de falar é muito grande. Você é um especialista. Todo especialista que eu tenho aqui, eu tenho que ficar segurando, porque ele já quer passar logo tudo, né? Mas até eu vou anotar aqui, ó. Vamos falar sobre o valor do aluguel, tá certo? Se isso aí é interessante ou não, mas daqui a pouquinho, segura. Vamos aqui agora para doutor André, que vai ser daqui para frente André mesmo, viu? Certo, André, tranquilo. tirar esse doutor aqui, tá? Mas não é falta de respeito, não. Não, sem André, problema. só para deixar mais informal mesmo aqui o bate-papo. André, me fala um pouquinho aí, o que é uma holding patrimonial para quem está nos assistindo? O que vem a ser essa holding patrimonial? Pronto, a holding, ela é criada para participar de sociedades, né? Então, a holding pura seria para participar de sociedades ou controlar certas sociedades. Certo. Certo. Isso seria uma holding. Uma holding. Uhum. Só que com o passar do tempo, ela começou a ser utilizada para Uhum. outros objetivos, Certo. né? Um deles é o imobiliário. Uhum. Por quê, né, ele é utilizado? Porque ele tem uma redução significativa de imposto de renda, Uhum. certo? Sobre os valores que vão receber de locação e também Então, em relação à venda, então, a tributação é diferente. Então vamos lá. Primeiro objetivo o objetivo de se fazer uma holding, um dos primeiros objetivos de se fazer uma holding imobiliária, que é chamada patrimonial, então, não é isso? Sim, sim. É então que a primeira vantagem, eu vou ter uma redução de valor de tributos, não é isso? Sim. Se eu estiver pegando aqueles imóveis e ou alugando ou vendendo aquele imóvel, é isso? Exato. Quando você aluga pela pessoa física, muitas Sim. vezes você paga 27,5%. 27,5%. Que é o imposto de renda, né? Sim. Na pessoa jurídica, você sendo uma imobiliária, ou seja, o produto ser alocação, venda de Sim. imóveis, Sim. você paga 11,33%. Nossa, é muito. Muito, A muito. diferença é muito grande. Aí vai ter aí os custos com a empresa e tudo, mas normalmente ali fica aproximadamente na metade do Então, valor. deixa eu entender. A holding é uma empresa. A Sim. holding é uma empresa, ela tem CNPJ, não é isso? Quem é o dono da holding? O dono dos O imóveis. dono dos imóveis. Ele pode, inclusive, já colocar os filhos nesse negócio ou não? Sim. Aí Esse você é um- já vai fazer um planejamento sucessório, no caso. Tá. Você vai utilizar a própria holding imobiliária e vai doar as cotas para os filhos. Mas quando eu certo? dou essas cotas, eu tenho tributo sobre elas? Tem. Ou não? Tenho. ITCMD. Eu que é o tenho imposto de doação. ITCMD. Eu não posso. Não tem como se livrar dele, né? Não tem, mas Não tem. se comparado ao inventário, que é exatamente para evitar o inventário, né? Inventário. Você consegue uma redução aí Tá. entre 50% a 90% do imposto, porque você tem estratégias para conseguir pagar menos impostos, fazer fragmentado. Nós temos 50 minutos de programa aqui, nós vamos dissecar isso aqui tudinho para você entender. Então vamos lá, nós estamos conversando aqui sobre você ter, a partir de um imóvel, e você trazer esse imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica, e um dos primeiros benefícios ou vantagens é que você, se for alugar o imóvel, vai pagar um imposto, né, sobre aquela renda gerada, né, da alocação, um imposto menor. Cai de 27,5% para 11,33%. 11,33%. Especialista é assim, né? Em torno de 11%. 11,33%. Show. Se eu for vender o imóvel, não tem história do ganho de capital? Tem Tem? história do ganho de capital. Mas se você vender por uma imobiliária, você não vai pagar ganho de capital. Você vai não pagar. vou? Não, porque é o estoque, é um produto. É um Você vai pagar produto. pela operação 6. Agora eu esqueci exatamente. 6 ponto mais alguma 7%, coisa. aproximadamente Pro- 7%. Tá. de Então é o imposto. RET, aquele regime especial de tributação. Seria isso? Então, é um RET, regime especial de tributação, né? Você vai pagar 7% em cima da operação, não é em cima do ganho de capital. Então, Uhum. por exemplo, você comprou um imóvel por 300 mil, vendeu por 700 mil. Você vai Sim. pagar 7% em cima de 700 Em mil. cima de 700 mil. Hum. Tá claro. Tá. Inclusive, quanto mais rápido você compra e revende, né, é melhor nesse caso aí, né? Na minha opinião, é melhor nesse caso aí. Deixa eu ver aqui. Nada. Quanto mais
Não, depois eu vou fazer essa conta aqui, porque eu não vou fazer essa conta no ar aqui não agora. Eu não tenho nem um calculador aqui, eu não vou parar o cronômetro. Mas tá bom. Duas coisas já claras como benefício para isso aí, né? Vamos voltar, a gente volta já já para holding e depois vocês vão ver, gente, como é que elas se cruzam isso aqui, tá bom? Me diga uma coisa, Lucivânia, quando se trata desses apartamentos decorados, tá? Normalmente, quem é proprietário desses apartamentos? Ele prepara o apartamento para isso ou é porque ele saiu, foi para alguma outra coisa e ele já ficou decorado para locação? Você está me entendendo? Ou seja, Uhum, eu entendi. ele morava nele, saiu, deixou tudo para trás, foi para uma outra coisa, ou foi embora, viajou, enfim, qualquer coisa. Desocupou o imóvel e desocupou ele já decorado. Ou ele prepara isso. Pronto, tem os dois públicos, né? Uhum, Tem exatamente esse, que às vezes o proprietário preparou o imóvel, decorou para o filho foi morar fora do Brasil ou em outro estado e uhum. deixou o imóvel tá pronto. Aí ele pensa, se eu for deixar em outro imobiliário que não alugue decorado, vou ter que desmontar o imóvel, né? Sim. E então esse é o cliente que vem pronto para a gente, né? Uhum. Mas tem aquele cliente que ele é investidor, que a gente realmente Ah, então então eu tem gente que tem, pega compra o e imóvel a para gente fazer monta. isso? E às vezes eu vendo também, né? Então, às vezes acontece da gente vender para o investidor e eu já vendo Com a já vendo solução? com a solução. Aí a gente vai alugar decorado. Aham. Às vezes ele compra semi-imobiliado e a gente termina de montar esse imóvel para Uhum. alugar. Então, assim, como eu já digo, já dou uma noção quanto seria o retorno dele, então ele vai se interessar ou não. Ele vai dizer, não, eu Tá. prefiro semi-mobiliado, eu prefiro montar. Então, assim, mas tem o investidor que aposta nessa solução. Você tocou num ponto aí, é o seguinte, quer dizer que tem uma preocupação especial por parte da administradora, porque você é uma administradora de Uhum, locação, né? Existe uma preocupação especial por parte da administradora quando vai alugar um imóvel decorado, ou seja, não é qualquer administradora que está preparada para alugar um imóvel todo decorado e mobiliado. É isso que você está falando? é, é. Que preocupações são essas? Assim, quais são as atenções adicionais que você tem? Pronto, é porque assim, o imóvel decorado ele é totalmente, assim, a tratativa deve ser Hum, totalmente diferente do imóvel me dá semi-mobiliado, um porque exemplo. ele tem tudo, né? Então, assim, a gente pega o imóvel que está com estofados, tapete, adornos, tudo, tudo. Então, primeiramente, a vistoria desse imóvel é uma Nossa, vistoria super eu minuciosa, que imagino. leva um dia todo. Então, a minha especialista, que é a vistoriadora, tem Ah, muita experiência, né, ela já trabalha há muito tempo com aluguel por temporada, por isso essa sim. expertise, né, Você por migrou do aluguel por e temporada para isso, isso, para né? moradia. Ah, Então a gente está muito acostumado com imóvel com mobília, enquanto outros dizem assim: "Ai não, é mobiliado, tem que tirar", a gente quer que esteja mais completo, interessante. né. É interessante você estar falando isso aí. Nós vamos continuar nisso aí, Uhum. mas a gente tem lá na nossa empresa também uma administradora de locação. Quando chega um imóvel decorado, olha só o que é o especialista, cada um no seu quadradinho, né? É. Quando chega um imóvel decorado para alugar, a gente diz, Deus me livre. E ela diz, traga para mim. Traga, é. Quer dizer, precisa ter essa Ex expertise, É, né? exatamente, porque assim, claro que a gente fica receoso, porque poxa, tem lá uma poltrona que é um de alto padrão, tem uma poltrona que é 25.000, e Nossa. aí, se acontecer alguma coisa com essa poltrona e tal? Então assim, mas como a gente já está tão acostumada com Ah, tratar esse imóvel que é 100% pronto, a gente tem porque assim, um apartamento de alto padrão, ele vai atrair um morador de alto de alto padrão padrão. também, Ah, então aham. ele vai cuidar muito bem do imóvel, a gente não tem problema com Sim, isso, né. sim. Mas assim, só que é a questão de controlar Hum, esses itens que existem dentro do imóvel, né. aham. A avaria, né, o que é diz respeito ao inquilino e o que diz respeito ao Ao proprietário. proprietário, Então isso assim é sempre um ponto de então conflito, né? como tem itens decorativos, isso, né, é Ah, muito minucioso. Então, eu acho que realmente tem que ter uma preparação, né. Então a equipe toda é preparada para isso e treinada uhum. e retreinada toda semana para poder cuidar desse Você tocou apartamento num pronto. ponto aí, vamos já voltar para o doutor André aqui, mas você tocou num ponto aí, que é essa questão dos itens que são mais caros, Uhum. né?
Obviamente que quem vai montar um apartamento desse não precisa colocar esses itens, Não, né? Não faz não. sentido, Eu tô né? falando de um que esteja pronto. Um Aí que eu já... morava nesse É, imóvel, casei, vou para um imóvel maior porque eu vou ter filho, tá aqui. Esse imóvel eu vou deixar porque hoje tá pequeno para mim, mas ele é uhum, equipadíssimo. sim. Mas um que é para, assim, normalmente é bonito, mas também não precisa estar tão Não precisa ser caro, não assinado, né? Não precisa, precisa ter não assinatura. precisa ser mobília assinada que vai alugar do mesmo jeito. Ele Entendeu? precisa ter o efeito, né? É, O tem efeito visual. tem que ser efeito visual e Uhum. ser confortável, ser funcional, bem localizado, né? E falam muito Aí instagramável. é instagramável, né? Que é É, para poder chamar a atenção, é. né? E até porque a pessoa normalmente num momento como esse, eu acho até que por questão, assim, psicológica mesmo, ela está num momento de transição na vida, né? Ela está num momento que não é aquela coisa estável, né? Não é, quando eu digo estável, ela está transitória. Ela está num momento de transitoriedade na vida dela. Então, ela está de passagem por uma cidade, concorda comigo, né? Ela está de passagem na própria vida, no Uhum, momento de isso, transição da própria isso, vida. Eu acho que um dos apelos é exatamente que esse momento seja o momento assim mais agradável possível, porque ele já isso. eu não sei se É, você, num né, momento de concorda, mudança a né? pessoa tá, né? De decisões, De decisões ali, desafios. desafios É, pessoais, né? Então, que você tem uma o pessoal brinca e diz assim: olha, dinheiro não resolve tudo, não, mas é muito melhor a gente sofrer em Paris do que sofrer é. Com certeza. ali numa cidade do interior Então é aqui, né? muito melhor sofrer olhando pro mar, no Olhando apartamento para o lindo, mar, no decorado, apartamento limpo, do que numa coisa, né? Então, faz todo do que sentido sofrer no quarto de hotel. do que não sofrer num quarto de hotel, que aí realmente parece que você está assim, um cachorro perdido ou então É, abandonado mesmo, é. né? Verdade. Bem, enfim, vamos voltar aqui para o doutor André. Nós falamos já de um grande benefício, vantagem, que é a questão de impostos. Quando eu trago esses imóveis para dentro de uma holding patrimonial, que outros benefícios teriam ainda, além desse daí, na sua opinião? Você pode proteger o patrimônio de uma forma mais fácil, né? É. Por quê? Porque Que tipo de proteção? quando você tira da pessoa física aqueles imóveis, se você tiver alguma dívida no seu nome, dificilmente vai atingir, a regra é não atingir o que está dentro da Ah, empresa, né? É claro que tem exceções, sim. mas a regra seria essa. Então você consegue proteger melhor isso. Vamos para exemplos assim clássicos. Eu tenho uma empresa, aí eu peguei meus imóveis e coloquei dentro de uma holding, inclusive coloquei logo meus filhos dentro desses imóveis, dentro dessa holding, para evitar o problema. Nós vamos já entrar nessa questão da sucessão. Mas aí eu tive na minha empresa dívida trabalhista. Ele vai Pronto. buscar lá? Pronto. A dívida trabalhista é a mais pesada que existe. Eu Uhum. até recomendo meus clientes a sempre priorizar o pagamento das dívidas Se eles trabalhistas. tiverem problema na empresa, homem, pague logo a dívida Isso, porque a trabalhista. execução ela é muito mais efetiva. Aham. Nós estamos falando de pessoas, né? Pessoas Exato. que foram prejudicadas, né? Ela tem até a execução trabalhista, Uhum. ela desconsidera a personalidade jurídica muito Ah, fácil, que é ir atrás dos sócios, sim, certo? sim, sim. E se você não consegue valores dos sócios, eles podem fazer a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que é ir Ah, atrás das empresas dos sócios, nossa. certo? Aham. Só que se você fizer essa questão também relacionada à sucessão, Sim, doação das cotas para os filhos, sim. você consegue evitar grande parte disso, Mas porque você você não vai precisaria ter sair. mais sócio. Ah, você sairia da Exato. holding. Mas você não perde o controle da empresa. Você Hum. continua como administrador permanente, como usufrutuário Olha só, vitalício. gente, que interessante. Então quer dizer que eu posso fazer uma holding patrimonial, colocar no nome dos meus filhos, é porque parece que a gente já está atrás de se safar de problema, né? Não, mas a gente está falando do dia a dia, né? Sim, sim. E é para exatamente isso. Isso se chama engenharia tributária, fiscal, enfim. Exato. Então eu posso colocar a holding no nome dos meus filhos e eu continuo como administrador dessa holding. Sim, administrador e usufrutuário E vitalício. uso o frutuário Na verdade, vitalício. eu falo que é como se fosse um cofre que você coloca tudo dentro, Uhum, né? Fecha o cofre, entrega para os filhos, mas fica com a chave. uhum. Óbvio que você tem que fazer isso antes de você estar vivendo algum tipo de tempestade aqui, porque senão Com vai ficar parecendo certeza, uma, com uma certeza. fraude de execução, Exato, não é exato. isso? Se você fizer depois que a dívida já existe, vai Aí ser fraude de execução. vai ser Então fraude de tudo pode ser execução. considerado nulo. Vocês entenderam, gente, aí? Faça logo antes. Não é que vai. Não estou torcendo para que aconteça algum problema na sua vida, não. Mas para que a gente faz seguro? É,
Mas seguro é para Exatamente. se proteger, né? Para se Exato. precaver, prudência, né? Então, uma holding dessa, você deve fazer. Não, quando eu tiver 70 anos eu vou fazer uma holding dessa. Não, né? Não. Não é recomendável, né? É logo no começo, né? Você já possui filhos ali, e possui muitos imóveis, Eu sou né? corretor também licenciado na Flórida e lá não se coloca imóvel no nome da pessoa física. Exato. Imóvel lá, gente, é tudo, não só na Flórida, como em todos os Estados Unidos, vai tudo para nome de empresa, por causa exatamente das chamadas liabilities, que são as responsabilidades, né? Para que qualquer coisa que aconteça não recaia sobre a pessoa física, é sobre a empresa, né? Então, quer dizer, essa holding patrimonial, ela também tem esse benefício, né? Sim, tem esse benefício. Você consegue proteger o patrimônio, organizar também, porque Uhum, vai ficar tudo unificado ali, uhum, né? E você tem como colocar, quando você vai fazer o planejamento sucessório, você já tem como definir qual vai ser o domínio de determinados imóveis para os filhos, quando você vier a falecer. Você já define isso na própria constituição da empresa. Exato, pelo acordo de sócios. É como se Ah, fosse um testamento dentro da empresa, sim, onde você diz, o imóvel A vai ficar com o filho A, o sim. imóvel B vai ficar com o É um filho B. testamento, então. Exato. É muito bom. Agora, vamos lá, vamos avançar um pouquinho. E quando eu coloco novos imóveis dentro, eu estou crescendo e vou colocando novos imóveis. Eu já vou fazendo isso também? Sim, você coloca mais imóveis dentro da empresa, Se chama né? integralização, é É, isso? Não é Se você for integralização. utilizar ela como imobiliária, Sim. não existe essa obrigação assim, entre aspas, de Hum, integralizar. Porque a vantagem de integralizar imóveis dentro de empresas é hum. porque você tem uma imunidade do ITBI, certo? Ah, Então, quando você integraliza esses imóveis, você vai ganhar essa imunidade parcial ou total, a depender do caso, Sim. certo? O que que seria propriamente essa integralização? Dá para esclarecer melhor para nossa audiência Com aqui? certeza. Hum, É como se você vai transformar o valor daqueles imóveis em cotas sociais da empresa, sim. certo? Em Tá. ações, cotas da Quando empresa. eu vou na construtora e compro, eu já tenho uma empresa, ó, tá aqui, eu tenho uma empresa aqui. Aí eu vou comprar um novo imóvel numa construtora. Eu já compro em nome da empresa ou compro. Em nome da empresa. Ah, já compra ah, logo em nome da empresa. Para evitar pagar duplo ITBI também, Duplo né? ITBI. Exato. Agora, se você for imobiliário, se você tiver locação de imóveis, aí você não vai precisar integralizar. Você pode integralizar, mas não vai Sim. precisar. Por quê? Porque quando você tem essa atividade de locação, venda de imóveis, Sim. essa imunidade não existe. Não existe. Não existe. Então, o que que eu faço então? Eu tenho uma empresa que é uma holding e eu alugo. E eu alugo. E eu quero comprar um novo imóvel. O que que eu faço? Você compra, paga o ITBI e vai para a empresa. E daí. Ah, mas aí eu compro como pessoa física? Não, Não, pessoa como jurídica. pessoa Você já jurídica. compra pela pessoa jurídica para pagar só um ITBI, para você não pagar um duplo ITBI Pra quando eu não você. comprar aqui e depois passar para cá. Exato, Tá. exato, Então já compra aqui direto, ele exato. já vem, mas paga ITBI. Sim. Qual é o caso que não paga ITBI? Não Pra paga gente ITBI quando dar não aqui for uma a dica. holding que tenha essa questão imobiliária, for Ah, só de de planejamento administração. sucessório. Ah, tá. Planejamento O sucessório, se não, objetivo dela não é comprar e vender. é evitar o inventário. É só, é só deixar os imóveis debaixo dela, debaixo do Sim, nome sim. E dela. já fazer a sucessão para os filhos. Tá, mas eu posso alugar um imóvel desse se eu não. Olha só, olha a pergunta. Agora nós estamos. A gente volta já. uhum. O negócio aqui esquentou agora. Olha só, eu não quero fazer minha holding para ser uma holding de alocação, venda, nem nada. Eu protegi aqui meu patrimônio, também já evitei o problema de inventário futuro, porque meus filhos já estão dentro da empresa, né? Mas aí eu tô com o imóvel lá parado e eu quero alugar o imóvel. Posso? Aí tem que analisar a receita dessa empresa, né? Porque vai ter Hum, uma regra que eles vão analisar. Primeiro, você pode fazer isso 3 anos depois tranquilamente, certo? Se você integralizou esses bens, teve bens, a imunidade do ITBI, depois de sim. 3 anos você pode exercer atividade imobiliária. Ah, eu posso exercer atividade imobiliária. Exercer atividade imobiliária Certo. sem precisar pagar o ITBI, sem precisar pagar as multas que Uhum, seriam geradas, né? certo. Mas para analisar, eles verificam a receita operacional da empresa. Sim. Se essa receita ultrapassar determinada porcentagem, Uhum. né, vai ser considerado que ela tem atividade imobiliária. Ah, tá. Porque você pode ter um imóvel, apenas, vamos dizer que você tem 10 imóveis. Certo. E essa empresa você utiliza para outras atividades também.
certo? A mesma holding. Você utiliza por outras atividades. Certo. E esse imóvel... Só um instante. Lógico que a água está aí para isso. E esse imóvel? E esse imóvel, ele... Quando você vai primeiro integralizar, sim, né? Ok. Você vai integralizar, vai ter a imunidade do TBI, aí vai ter a receita, eu acho que é 50%, se eu não me engano. Sim. Se superar essa receita de locação diante de outras atividades, aí vai ser considerado atividade imobiliária e vão querer cobrar o ITBI se você... Ou seja, meu amigo, sabe o que é que eu chego à conclusão? É assim, vamos procurar um advogado, procure alguém que é especialista, porque são tantos detalhes, meandros, né, assim, nuances que às vezes um passo em falso desse, ele joga por água abaixo toda a estratégia, né, de lucro, ou então a estratégia de ganhos financeiros, né, da operação em si. Então, o negócio é procurar, enfim, os especialistas, né, no caso como o André aqui. Silvânia, vamos voltar um pouquinho aqui. Mais uma vez, eu digo, já a gente cruza essas coisas aqui, vocês vão já entender porque que nós botamos os dois juntos, né? Silvânia, e tem riscos, assim... Vamos lá, tem gente, olha, a quantidade de investidores com quem eu falo, que diz assim, Paulo, eu continuo gostando de mercado imobiliário, quero continuar investindo no mercado imobiliário, mas não quero mais saber de imóvel residencial, não. É um trauma. Esse trauma tem razão de ser, e no teu caso específico, dentro desse teu nicho, você tem soluções, ou o próprio nicho em si, ele já não passa por esses problemas, que normalmente são problemas afins às locações residenciais? Como é que você avalia isso aí? Né? Pronto. Faz de conta que você chegou agora e tem uma pessoa dizendo, eu estou pensando nisso, mas eu estou achando que isso aí vai ser uma furada. Aí você agora venda seu peixe. Certo. Não, o risco é bem menor do que uma pessoa que aluga um apartamento, um morador comum. Porque assim, o nosso inquilino, a gente nem chama ele de inquilino. Ele é um morador, né? Então ele chega, geralmente é empresas que estão aqui a trabalho, tudo tem assim um motivo pelo qual a pessoa está alugando aquele imóvel. Então, quando a pessoa é moradia mesmo, é um inquilino, e tem a questão que vai botar os filhos na escola, e tem essa questão toda na hora que tiver um problema, a pessoa tiver que desocupar o imóvel, às vezes a justiça vê tudo isso, né? A pessoa já se estabeleceu ali e tal. Então, nesse caso, não. Realmente é uma moradia temporária. Temporária. Só que de 1 ano, mas é temporária. Aí, digamos que a empresa, quando chegou os 12 meses, ela foi uma empresa que alugou para colocar um executivo lá, ou faz muito CEO, de PJ, né? Isso, ou CEO de uma empresa mesmo que está se estabelecendo em Fortaleza. Então, assim, 12 meses. Quando chegou o final de 12 meses, ele, eu vou precisar ficar mais 8 meses. Então, ele renova mais 12 meses, mas a gente já coloca a cláusula que vai devolver Aliás, a gente faz outro contrato, né? A gente nem renova, porque a gente vai vistoria de constatação, que a gente vai ver se realmente está tudo ok no imóvel. Pronto. Aí faz tudo novamente. Aí, normalmente, a preocupação do proprietário é, Silvânia, aí a gente vai lá pegar o imóvel de volta, quando vê o sofá, meu sofá de couro, tem um rasgo no sofá de couro. Pronto. Pronto, agora tá contigo, vai, resolve. Assim. Como é que você procede? Como que acontece? A pessoa fechou o imóvel durante 12 meses, né? Então, durante 12 meses, a gente tem esse cliente, como eu falei, esse morador, ele tem um acompanhamento, né? A gente tem um suporte, assim, durante esses 12 meses, ele não fica lá no imóvel como um imóvel convencional, que ele tem pouco contato com a imobiliária, mas a questão financeira e tem poucos contatos. A gente não, tem um relacionamento mais estreito com o cliente, exatamente. Então, assim, se acontecer alguma coisa no imóvel, uma avaria, um equipamento parar, ele vai entrar em contato conosco, porque isso é orientado desde o início, né? Ele sabe que a gente tem esse controle, ele vai entrar em contato conosco, a gente vai ter um suporte técnico. Então, a colaboradora da imobiliária vai acompanhar
essa pessoa até o imóvel. Se for questão de seguro, que todos têm um seguro residencial completo, que cobre os equipamentos e tudo. Então, assim, ela vai acionar o seguro, ver se o seguro cobre aquele dano ou não, ou se Sim. cobre. Então, assim, a gente a gente vai muito no imóvel do inquilino. Então, isso já diminui o risco, porque se a colaboradora perceber algo de estranho, então ela já vai sinalizar e a gente pode visitar a qualquer momento o imóvel, né? Tá Tá. lá no contrato. E aí, num decorrer de 12 meses, ele sinalizou que quer ficar mais tempo, porque precisa estar aqui em Fortaleza Sim. ficar mais tempo. Sim. Aí, antes da gente renovar, um mês antes, vai a especialista, a menina de vistoria, nossa vistoria tem mais de 300 páginas, então assim, então Cara, vocês ouviram isso aí? Mais de 300 páginas. vídeos e fotos, cada item, ela Eu tira acho que só a foto. vistoria em si, isso é um dicionário de 300 páginas, assim, né? Uma enciclopédia de 300 páginas. Eu acho que já manda uma mensagem muito clara pro inquilino, né? Manda. Rapaz, se eu vacilar aqui, né? Ou seja, se eu fizer besteira aqui, eu vou me dar Então, mal. isso, exatamente. Isso aí eu acho que esse controle já, Sim. quando ele recebe, ele vê todo aquele controle, já inibe, né? Ele Inibe, sabe que ele tem que cuidar. Então, assim, a vistoria é feita no tablet, né? Obviamente, não Sim. é? Então, assim, ela faz a vistoria e ele assina, né? Se compromete, ele recebe em PDF tudo com as fotos e a gente fica com as fotos. Com um ano, quando a gente for fazer a vistoria de constatação, para ver se a gente renova ou não, porque pode ser que a gente não queira renovar. Sim. Ele seja um cliente que pague todo dia, seja perfeitinho, mas a gente chegue lá, ele não está cuidando do imóvel, a gente vai dizer, não, a gente não renova. E a gente não vai fazer outro contrato e acabou-se. E aí, ela vai, olha, tá tudo ok? Tudo bem, a gente faz um novo contrato, tudo novamente. Se a gente perceber que tem alguma avaria que merece ser consertado logo e tal, a Sim. gente vai dizer, olha, uma marcenaria, olha, isso aqui precisa ser reparado logo, porque senão daqui a um ano vai piorar a situação. Pode ser que a gente perda esse imóvel, perca essa mobília. Sim. Então a gente já sinaliza que ele tem que fazer o reparo. Tá. Não é uma sugestão que ele faça, não. Ele precisa fazer para poder a gente dar continuidade ao E contrato você dele. dá esse suporte. Aí a gente dá todo o suporte. Porque uma pessoa de fora não sabe quem chamar, não sei o quê. Aí o cliente, Tá, ele não sabe. mas é o seguinte, isso aqui não é um podcast para criança, não. Isso aqui não é da Xuxa, não, tá certo? Então, vamos lá. Você tá há quantos anos nesse negócio? Há 17 anos. 17 anos. Então, você vai aguentar essa pergunta que eu vou fazer. Então, agora aqui. Isso aí é quando o inquilino... Porque eu estou fazendo perguntas em nome da nossa audiência aqui. Porque tem gente agora, nesse ano que está nos assistindo, está pensando assim, ó. Tá, mas isso aí é muito bonitinho, porque ele vai avisar daquelas coisas que interessam a ele, porque está prejudicando o dia a dia dele, o conforto dele, o ar-condicionado quebrou, a televisão, não sei o quê, blá, blá, blá. E aquelas coisas que ele não quer avisar. Porque, sabe, chamou uns amigos, o amigo derrubou vinho no sofá, sabe aquelas coisinhas típicas? Aí ele não quer avisar. Isso só vai ser identificado lá no final, correto? Se o cliente, se ele for um cliente que não der, não sinalizar suporte, tá tudo ok. Porque assim, ninguém tá isento, né? Sempre vai ter aquela pessoa que às vai vezes é um chegar. acidente. Então, assim, mas a gente tem pouco problema com isso, porque Mas como quando acontece? Eu quero saber isso, porque pronto. nossa audiência quer saber Quando exatamente acontece, isso. até um exemplo eu posso contar aqui que aconteceu. Conte. Pronto, Conte. esse cliente, ele se instalou no imóvel de decorado, mas um compactozinho de 55 metros, mas Certo. equipado, belíssimo, tinha acabado de ser projetado, né? E a Tá. proprietária é investidora. por Zero acaso. bala. Zero, lindo. E o casal se instalou, era um casal. Se instalaram no imóvel. Em menos de 3 meses, houve uma confusão, briga de casal lá dentro do imóvel, e a síndica falou com a gente, porque assim, a gente tem um contato, a gente fica assim mais ou menos por perto, né? Então, Tá no radar, o radar, as antenas isso. ligadas, né? A síndica entrou em contato, olha, houve uma briga grande. A gente no imóvel, eu tô falando para vocês que correram no corredor e tal, e foi uma confusão muito Nossa, grande. barraco. Quebraram coisas, a gente escutou, então, aí, na mesma hora, a gente entra em contato, olha, a gente está indo fazer a vistoria no imóvel.
Então, ele não tem que dizer que pode ou não pode, Porque a tá no gente vai, contrato isso. tá em contrato. Uhum. E aí a gente foi, aí realmente tinha sido uma confusão grande, todo mundo do condomínio sabia. Aí quando a gente chegou, realmente o imóvel estava de cabeça para baixo, assim, Nossa. que eu fiquei, meu Deus do céu. E aí tinha um sofá bem novinho, que era novo o apartamento, Sim. tinha um corte como se fosse uma faquinha de mesa de pão, né, que a Aham. pessoa cortou assim. Uhum. Tinha um corte. E aí a gente olhou, mas como a gente tem muita experiência, então um Uhum. apartamento revirado, a gente olha assim, não tem nada quebrado, já fica tudo do mesmo Sim, jeito. tá. Então a gente olhou e tudo e tinha esse sofá lá, que não era injusto com o proprietário eu mandar reformar um sofá que era novo, tinha menos de Uhum. 3 meses. Uhum. Então o que foi que aconteceu com esse cliente? A gente rescindiu com ele, disse que não queria mais ele porque ele infringiu o Sim, contrato, né, que sim. tem lá no contrato, e a gente falou: "E você vai pagar um sofá novo, aí esse você leva para você, fala o que você quiser, mas Sim. a gente não vai reformar, a gente vai comprar um novo", e era um sofá caro, né, tipo uma coisa bem um item caro. Sim. E aí foi isso que eu fiz, fizemos a aquisição do um novo sofá igual Hum. para compor a decoração, e ele levou o sofá, né, ele ficou não queria e tudo, mas aceitou, Tá. né. Então, E, e e, aí e ele tem que aceitar. ele não tem opção, né, porque assim dizer: "Ai não, eu reforma", não tem, o item é novo. Agora assim, Mas você tem alguma coisa que te garante, assim, que te protege, como uma sim, aí calção, tem a algum... calção, A exatamente. calção é de quanto? 3 meses É, também? Mesma 3 coisa? meses, mas inclui a mensalidade Uhum. completa, né, então assim, Hum. a calção inclui também o condomínio, né, Então então a se o calção não é só do não, é a aluguel. mensalidade que a gente chama, então é Tá o IPTU, tá o é a condomínio, tá o mensalidade, aluguel, é. tá. Então se a É o custo mensal. isso, então o custo, então se a mensalidade que a gente chama for 5.500, a calção vai ser 3 vezes esse valor. Sim, Então assim, não é muito para um imóvel muito caro, né, mas sim. também tem o seguro que cobre alguns Mas equipamentos, né, você algum dano. você tem imóveis mais caros, você não Temos. caros, caro não é o termo certo, de ticket mais alto, É, não é é. isso? Então se o imóvel tiver uma mensalidade, como você chama, de R$ 20.000, ele vai ter que É, pagar 60, 60. vai ter que deixar lá o É. 60. Se for 15.000 é 45. Pronto, Então vai cobrindo, assim, porque a gente considera que, danifica um item mais caro, vai dar para cobrir. Aí no final tá. tem aqueles reparos normal, que é pintura, a gente entrega o apartamento todo higienizado, né, que é a parte de estofado, tudo lavado a seco, lacrado, né. Legal, isso Então aí. no final ele tem que também devolver nessas condições para um novo Uhum. inquilino, que isso foi até uma herança da pandemia, essa questão de higienizado. De higienizar, Porque né. a gente tem esse cuidado de Uhum. higienizar, Legal. ar-condicionado, estofado, tapete, enfim, tudo, Uhum. né. É quase como um serviço de hotelaria aí, né. É, Uhum. É. a pessoa chega e se instala, tá com cheirinho de novo. É. Antes de entrar na interseção dos 2 aqui, mais um pouquinho sobre a holding, André. Eh, Nesse caso aí, nós já falamos de impostos, né? Nós já falamos de blindagem patrimonial mesmo, proteção, né, jurídica de eventualidades, né, e tudo. Fala um pouquinho desses benefícios quando se trata de sucessão, né? Quando se trata de sucessão. Eu mesmo lá em casa estou com esse problema. Não que eu esteja atrás disso, não. Mas assim, porque o papai, meu pai e mãe pode ter 80 anos. Vocês estão querendo me matar? Tem uma geração aí mais antiga que quando a gente vai tocar no assunto, isso é bíblico, inclusive, gente, sabe? Você não divide a herança com o pai vivo, né? É, Tá lá em Provérbios, enfim, então, porque é como se você e aí tem uma geração antiga aí que traz na cabeça essa ideia. Se vocês estão querendo conversar sobre isso, é porque vocês estão querendo me matar e estão interessados, né? é. Papai, a gente quer te proteger. E o pior é para mim que eu conheço um pouquinho desse assunto e sei os benefícios dele, né? Mas assim, conta um pouquinho das vantagens de uma holding patrimonial para o caso da sucessão, certo? Pronto. Você já participou de inventário? Algum inventário? Meu amigo, eu trabalho no mercado imobiliário. Você quer quantos apartamentos que eu tenho ali para tentar vender e estão tudo travado com É a, Exato. com a porcaria do inventário? O inventário ele é uma dor muito grande para quem participa, né? Nossa. Principalmente quando tem litígio. Quando tem litígio, pode demorar anos e anos o processo e aqueles imóveis eles não podem ser comercializados porque, a não ser que tenha uma autorização do juiz para isso. Um alvará, né? Isso, Um exato, um eventual alvará. alvará, porque aí dá... Exato. E nessa questão do inventário, só para você ter uma ideia, o inventário que durou mais no Brasil foi 107 anos. Ou Sério? seja,
quarta, quinta Sei geração que lá foi quantas pegar gerações depois. o bem. É. Mas Aham. fora isso, tem todos os custos do inventário, e são custos Sim. altíssimos, né? Primeiro tem o ITCMD, Tem dois tipos de inventário, né? o O consensual, o extrajudicial e o judicial. extrajudicial e o judicial, É, né? para acontecer o Conta um pouquinho aí extrajudicial, sobre o que é cada um. pronto, o extrajudicial é feito no cartório, Feito no cartório, é, mas só que existem alguns requisitos para ele poder para existir. ele poder existir. Exato. Uhum. Primeiro, todos os filhos têm que ser maiores e capazes, Certo. né? Não pode haver litígio, vai ter que ter consenso entre eles, Uhum. como vai ser a partilha, certo? Uhum. Não pode ter bens no exterior e não pode ter testamento. Quem não pode ter bem no exterior? O inventário, o espólio ou, Sim. ou as pessoas? Não, O o espólio. espólio. O espólio. Não pode ser bem no exterior. Não pode Tá. bem no exterior. Uhum. Estando cumpridas essas regras, você pode fazer extrajudicial, que ele é muito mais célere, né? Você, aí vamos dizer que 6 meses a um ano, você consegue concluir um, Uhum. né? Aí paga todas as Tudo no taxas, cartório. tudo no cartório. Tem que constituir um advogado, não é Sim, isso? sim, tem que constituir um Constitui um advogado. advogado, você abre uma escritura de inventário, não é isso? Exato. É uma escritura de abertura do inventário, né? E o judicial é na justiça, né? Uhum. Aí, normalmente é feito quando tem E litígio ou por quando que não que... está Sim. preenchido esses requisitos. É quando tá... tá bom. Tipo, tem filho menor, É, aí já tem que ir para a justiça. exato. Não estão entrando em acordo, é mais para mim, mais para o outro, tem que ir para a justiça. Exato. Não tem jeito. Perfeito. Então, fala por que a holding é boa para isso. Pronto. Os custos do inventário ele é muito alto, Uhum. certo? Vamos dizer que, no mínimo, ali 15% do patrimônio que foi deixado, ele vai ficar ali para o governo, para advogado, para o 15? tribunal, 15%. Ai, papai. Porque é de 2 a 8% o tributo aqui do ITCMD, do aqui no ITCMD. Ceará, Uhum. né? Mas se tratando de imóveis em um grande valor, vai ser 8% que vai ser pago. Sim. Fora isso, vai ter honorários Quanto maior o advocatícios. valor, maior a alíquota, né? Exato. Uhum. Vai ter honorários advocatícios, que normalmente o advogado cobra em média 5% ali do patrimônio, Sim. fora as custas processuais, custas Sim. cartorárias, enfim. Então, 15% ali, no mínimo, Foi embora. foi embora. Podendo ser mais, certo? Se, por exemplo, deixa um imóvel só e esse imóvel vai ter que ser comercializado Uhum. para poder pagar esses tributos, porque Uhum. às vezes não deixam dinheiro, né, para É pagar, verdade. para pagar os custos. Então, você vai pedir autorização para o juiz para vender esse imóvel. Uhum. Você vai vender, só que o grande problema de vender em inventário é que normalmente tem um deságio. Então, o valor que tem um Você valor não de pega o mercado valor de 1 cheio, milhão, né? exato, um valor de mercado de 1 milhão ali, em média, 20% a menos você vai vender no inventário por conta da burocracia. Quem compra de inventário é investidor, Uhum. né? Então, tem toda essa situação. Uhum. Então, você pode pagar aí, às vezes, pode chegar a 30%, 40% do patrimônio, Uhum. se acontece isso, Certo. né? Então, a holding, ela vem para tirar essa dor. Uhum. O que está lá dentro da holding, você fazer o planejamento sucessório, Sim. você consegue tirar do inventário porque você já fez a sucessão em vida, Uhum. né? E você consegue, com algumas estratégias, reduzir muito esse imposto e esses custos. Uhum. Podem variar aí de 50% a 90%, certo? Perfeito. Eu vou deixar você com um desafio, com um deverzinho já agora, tá certo? Que eu vou voltar para a Lucivânia, mas eu vou deixar você já com a pergunta. E a pergunta é a seguinte: um investidor chega para a Lucivânia, tá? E ele diz assim: Lucivânia, gostei, Lucivânia. Assisti lá a tua participação lá no Casa Concreta, achei bem legal e tudo. Mas eu ainda tenho um certo receio, porque os imóveis estão no meu nome e tudo. Aí a Lucivânia diz assim: você devia colocar esses imóveis dentro de uma holding, e você devia procurar o André, porque ele vai te explicar por que é mais interessante para você colocar esses imóveis nessa holding para trazer para esse modelo de negócio. Porque não deixa de ser um modelo de negócio, né? Isso. De investidores imobiliários, chamemos assim, tá certo? Então, a pergunta é essa, você já vai ter que dar uma resposta aqui. Aí o cidadão senta na sua frente e diz: rapaz, é muito melhor por causa disso, faz todo sentido. Tá bom? Desafio feito. Vai pensando. Lucivânia, vamos voltar aqui para você. Por que é uma vantagem? Tá aqui, o mesmo cidadão chegou assim: mas Lucivânia, será que eu preciso realmente mobiliar isso aí? Qual é a vantagem que eu vou ter de mobiliar isso aí, mulher? Eu vou gastar mais, eu vou botar decoração lá dentro, e vai que eles quebram essa decoração, não sei o que. Qual é a vantagem?
Pronto, a vantagem é o valor do aluguel mesmo, sabe, Opa! né, porque assim, tem um valor agregado, porque a Hum. pessoa está alugando tudo. Então, quando você aluga um imóvel que é mobiliado, tem um valor para cada Ele item que vai está para outro alugando. patamar? Vai, totalmente, assim, Hum. se for uma média, assim, se for um imóvel mais médio padrão e a gente O que que você der está chamando aí de... Vamos trabalhar em cima de de valores, né. realidades práticas. Vamos lá, um Pronto, imóvel aqui um de 1 imóvel milhão, vamos falar aqui um imóvel de 1 um milhão, imóvel de 1 é de milhão. médio, médio alto, né? Exatamente. Hã. E que esteja geralmente um aluguel convencional para o aluguel do decorado, mobiliado, vou falar de uma mobília, assim, porque o decoração nem tô falando projetado não, só um Não, mobiliado, aquela coisa né, bonito e bonitazinha, né, tal. que você chega... Então assim, Hum. o valor é de 30 a 50% a mais do Sério? valor Tu do tá va falando... Espera vamos repetir essas coisas, eu gosto desses números assim, porque a nossa audiência acorda assim é. rápido, né? 30 a 50%? Do valor que seria Vamos um fazer aluguel conta. Não, vamos fazer convencional. conta, vamos fazer conta, vamos fazer conta. Vamos pegar aqui um bairro de Aldeota, Meireles, alguma Isso, coisa ali assim, no tá certo? Meireles. 100 metros quadrados, que é aquele clássico, apartamento de 100 metros quadrados, clássico, três suítes, tem 2 vagas, tá certo? Ah, um prédio com área de lazer legal, tem academia, tem piscina, tem tudo. Você acha que o aluguel dele, convencional, a gente estaria falando de quanto, mais ou menos? Assim, de um milhão, nós estaríamos... Um imóvel com 3 Uns quartos. 3 quartos, 3 suítes, né? Área de lazer legal, localização boa, área de lazer boa e tudo. Estamos falando de quê? De uns 4, 5? De acho que uns 4.500 por aí, mais o condomínio, 4, né. 4.500. Sim, não, só o aluguel. Só Só o aluguel, aluguel. né. 4, 4.500 por aí. 4.500, né? É. Mais ou menos. Vamos botar 4.500 aqui. Tudo bem. Aí você chega e diz: decore esse apartamento, que você vai pegar mais. Vamos fazer conta. Quanto você acha, mais ou menos, que no apartamento desses 100 metros quadrados a gente precisaria colocar? Quanto a gente gastaria para deixar ele show? Pronto, porque assim, quando chega uma situação dessa, eu tenho Hum, que ver, normalmente eu vou fazer uma visita para ver em que estado se lógico. encontra o É só um imóvel, chute, só um né. chute. Porque assim, se ele Hum. já tiver toda a mobília fixa, né, Não, não tem, não não tem tem. nada, Não tem nada. nada, porque nós estamos falando para investidores É, aqui. Eu estou querendo abrir um mercado. é. Depois você até me pagar uma comissãozinha, porque eu estou querendo abrir um mercado para vocês aqui. Eu estou brincando, lógico, né? Mas, Então, assim, enfim, para fazer um projeto um pronto, projeto. então eu Eu vou quero, falar ô Silvânia, 100 metros quadrados, não vou usar, isso aqui é para meus filhos, não sei o quê. Vamos mobiliar esse apartamento aqui para deixá-lo legal, seja pronto, interessante. ele vai ter que fazer um apartamento com 3 quartos, ele vai investir em torno de uns E R$ 200.000. foi exatamente o que eu imaginei. Você É, foi em cima do que eu isso. imaginei. É porque eu estou testando ela aqui, viu? R$ 200.000. Isso, ele Não é vai fazer isso? esse investimento, Tá. para poder Aí deixar ele bem pronto. equipadinho. Eu lhe pergunto, equipadinho, não tem nada de, não tem sofá de 40 mil. Não, não é Não, não básico. precisa. Eu vou para Isso aí Tok Stock, é. eu vou para Leroy Leroy Merlin, Merlin, vou para... é. Ainda tem Tok Stock? Tem? Não sei Tem, nem. Tem. tem, no Rio Acho que Mar. tem. No Rio Mar, né? Tem. Né, assim, Não, depois é vamos uma ter que cobrar, decoração vamos ter que cobrar bonita, deles aqui é um o é um merchandise. é uma decoração bonita, Bonito, os mas quadrozinhos básico, ali nada e tudo. demais. Tá bom. Vou gastar uns 200 mil. Esse aluguel de 4.500, todo bonitinho, mobiliado, você acha que ele vai para quanto? Pronto, aí ele vai aí para uns 7.000. 7.000 É. reais. 7.000 reais. Tô falando de Olha, Meireles, não, né, na eu sei. na nata. Gente, aqui está o pulo do gato. Eu vou mostrar aqui para vocês o pulo do gato. O André chega a estar ali com os olhos desse tamanho assim, que eu acho que ele vai investir, viu? Eu acho que ele vai comprar um agora e vai fazer o seguinte. Eu comprei um apartamento de 1 milhão. Se for alugar ele sem mobília, mesmo assim, para alugar eu ainda tenho que fazer o fixo, Tem que fazer. minimamente o fixo. É, Eu tenho que ter pelo menos os armários, é. a cozinha, né? Pelo menos 50.000 ele vai ter que investir Pelo já. menos uns 50, É, né? é. Ou até mais, talvez uns Até 70, mais, 80. é. Né? Isso para conseguir os 4.500. Isso, Para isso. conseguir os 4.500. E aí, eu vou alugar por um 4.500. Sabe quanto é que isso representa? 0,45% do valor do bem. Isso é um apartamento legal, né? Assim, apartamento 0,45% do valor do bem. Aí, se ele botar 200 mil
a mais nesse apartamento, 200 mil, que ele ainda vai bangalar, né? Pagar em 12 Isso, vezes, isso, pagar não sei o isso. quê. Ele vai aumentar R$ 2.500. De renda. R$ 2.500 na receita de locação. Sabe quanto isso representa? Dos 200 mil que ele acrescentou, mais de 1%. 1,2%. É. Então entenda, gente. Olha aqui, o resumo dessa ópera aqui é o seguinte. Um imóvel vazio, somente com os fixos, vai te dar em torno de... Porque como eu vou ter que gastar com os fixos, vai dar em torno de 0,3, 0,4. Uhum. De 0,3 a 0,4% de retorno. Quando eu faço o investimento na mobília, sobre esse investimento que eu fiz, eu tenho mais de 1%, 1,2% de aluguel, né, de retorno da locação. Eu acho que aí está realmente a grande vantagem. É. E outra coisa, nós estamos botando aqui, eu tô trabalhando aqui com valores, 1 milhão para 100 metros, Exatamente. 10 mil reais o metro quadrado e tudo. Então, assim, eu chego quase à conclusão aqui, Lucivânia, você vai me dizer se eu estou certo ou eu estou errado, tá certo? Porque eu estou aqui tentando ajudar A audiência entender a direitinho. audiência a entender direitinho isso aqui. Se você já tem como patrimônio em casa, um imóvel, eu tenho a impressão que a melhor coisa que você faria era pegar esse imóvel, colocar um investimento em cima dele, porque o teu retorno sobre o investimento vai lá para cima. É. Concorda? Uhum. Vai lá para cima. Concordo. É isso mesmo. E a outra vantagem é que Hum. ele tem uma liberdade maior com esse bem dele, sabe? Sim. Porque quando é aluguel convencional, Ah, tá. a pessoa Boa. fica muito amarrado, né? São 30 30 meses e a meses, né? pessoa tem todo aquele cuidado com o inquilino, se decidir vender, Uhum. é dificuldade, às vezes o inquilino não quer sair. Então, e esse imóvel, devido ao cliente também é o cliente final, o morador, é uma pessoa mais diferenciado do mercado comum. Então, assim, ele não vai ter problema, ele diz assim, a pessoa vai morar 12 meses, vai dizer, eu vou vender. Quando terminar esse contrato, vou vender, a gente só vai avisar ele, Sim. ele vai estar ciente, normalmente, se ele quiser continuar conosco, a gente vai colocar ele em outro imóvel mais ou menos do mesmo padrão e pronto, a gente não tem dificuldade com isso. Ai, não vou sair, porque, não, o cliente é uma morada transitória ali, ele sabe que ele não vai se estabelecer ali com a gente, não. Às vezes ele mora ali 1 ano, compra um imóvel, com a Sim. gente mesmo, com outro imobiliário, enfim, Sim. se muda. É realmente uma temporada longa, de 1 ano. Então, Quer dizer, o tem uma potencial de risco ele realmente reduz consideravelmente, né? então é muito pequeno, Muito legal. porque eu acho essa parte muito vantajosa também. A liberdade que o proprietário do imóvel vai ter com o bem dele, porque às Sim. vezes quando aluga a pessoa fica ali 3 anos ali amarrado, né? Faz sentido. André, e aí? Nossa audiência está assistindo aqui, e aí eu quero entrar nesse negócio. Por que você diria para essa pessoa que está sentada aqui do nosso lado, rapaz, entre, a Lucivânia já provou que é interessante, mas traga essas suas locações, traga para dentro de uma holding, né? Sim, vai ter todo esse viés também tributário, né? Porque o que ele vai receber de locação, ele vai ter que pagar o 27,5%, se for na pessoa física. Se ele colocar na pessoa jurídica, ele vai reduzir isso muito. E vai sair como distribuição de lucros na empresa, né, para ele, que é isento. Pelo menos por enquanto é isento. Estão querendo mexer, né? Estão querendo, né? Mas pelo menos por enquanto está isento. Quer dizer, esse dinheiro ele entra, mas ele vai pagar o imposto de qualquer forma, né? Ele vai pagar os 11,33% que eu mas não vai pagar de mas novo. não vai pagar de novo quando for distribuir esse lucro e entrar no meu imposto de renda da pessoa física. Vem na declaração de imposto de renda de rendimentos não tributados. E ainda tem essa questão da proteção jurídica também, né? De você não ter... Sim, com certeza. Você vai ter aquela proteção, como eu já expliquei aqui, Sim. né? E uma organização maior, porque, por exemplo, vai ser uma pessoa jurídica fazendo um contrato com a Lucivânia, onde ela vai cuidar de vários imóveis daquela pessoa jurídica. Sim, né? sim. Então vai ser um contrato entre empresas, no caso. Faz todo sentido. Gente, olha, eu fiz 20 perguntas, eu não fiz nem 5. Acho que 6 aqui, eu consegui entrar em 6 aqui, questões.
precisar de mais tempo, a gente vai voltar. A gente vai voltar para continuar tratando disso aí. E até mesmo você que está nos assistindo agora, né, se você estiver assistindo pelo YouTube, manda lá nós temos o Casa Concreta Podcast lá no Instagram, manda lá no Casa Concreta Podcast dúvidas, né, sobre esse tema que a gente manda tanto para a Lucivânia como para, né, o doutor André aqui, tá certo? Mas a gente ia precisar de mais tempo realmente para poder trabalhar mais ainda isso. Mas para mim ficou muito claro. Faz muito sentido, Lucivânia. Eu acho que você trouxe aí um esclarecimento muito importante para esse nicho de mercado. Eu acho que a conclusão que a gente chega é bom, é interessante, é mais uma oportunidade que as pessoas têm de ganhar dinheiro realmente no mercado imobiliário, que é o nosso interesse aqui, as pessoas morarem bem e investirem bem, né? Então, tá dando certo, né? Sim, tá dando 17 certo. anos. Eu gosto muito de trabalhar com essa especialização, porque a gente foi acontecendo naturalmente, porque a pessoa ficava temporada, dizia, ai, mas eu queria morar. Não, mas só alugo temporada. Aí a minha cabeça na época, eu alugava, mas quando chegava na autoestação, a pessoa tinha que desocupar, porque o proprietário queria era temporada. Então, quando foi na pandemia, automaticamente aconteceu, porque aí não tinha mais diária e tal. E eu fui conversar com nossos proprietários, que eu já tinha esse desejo de ficar só com moradia, eu já tinha tido esse start, né? Mas estava aguardando o melhor momento. Aí, quando foi na pandemia, foi o tempo que a gente ficou muito tempo parado, eu fiquei ligando para os proprietários, conversando, vamos alugar moradia, isso dá certo e tal, não sei o quê. Então, hoje, o nosso você chama moradia é esse contrato. Esse contrato de 12 meses, né? Porque aí hoje os nossos proprietários são investidores, se eles não querem jamais alugar a temporada, então hoje eles já se acostumaram a ter aquela receita certa todos os meses e aquela segurança com 12 meses. E às vezes ele diz assim, Lucivânia, quando terminar esses 12 meses, eu quero ficar um mês no imóvel, uma pessoa que é de fora. De fora. Aí, ok, aí eu Dá mais bloqueio ali, flexibilidade, né? bloqueio ali 12 meses, ele vem, fica no imóvel, quando ele vai embora, a gente aluga de novo mais 12 meses. Enfim, então hoje eles que não querem, nossos clientes assim não querem mais alugar curta temporada, Legal. né? Estão muito habituados com esse sistema mesmo de moradia. Muito bom, muito bom. E André, eu também te agradeço muito porque acho que você esclareceu de uma forma muito simples, muito clara, transparente, né, e fácil de entender essa questão das vantagens dessa road Paraná. Eu vou pegar esse programa e vou mandar pro papai para ele assistir, para ver se ele se convence. Tá aí, pai, olha, é em teu benefício, nem nosso não, pelo amor de Deus, não estou querendo tua herança não, eu tenho que fazer a minha para meus filhos, né? Mas eu vou mandar esse programa para ele, pode ficar certo. E era exatamente o que você devia fazer também. Você pega aqui e compartilha isso, né? Obviamente que se você está na TV, você não está, mas está lá no YouTube do Casa Concreta. Então você compartilha esse programa com quem você acha aí que vai necessitar, ou seja, que está precisando desses esclarecimentos. Esse é o nosso objetivo aqui, é trazer especialistas em cada tema para lhe ajudar a concretizar o seu sonho de morar ou de investir bem. Esse é o Casa Concreta e nós nos encontramos no próximo episódio, se Deus quiser.